Esta é a segunda parte da exposição sobre teorias de aprendizagem na saúde. E nesta continuação da apresentação, coloco aqui algumas perguntas que serão norteadoras para esta segunda parte da apresentação e também podem ser incluídas na nossa roda de conversa, no nosso primeiro encontro presencial nesta semana. Quais as principais teorias de aprendizagem que subsidiam as práticas pedagógicas de adultos? Porque os alunos, nossos alunos são adultos, na graduação ou na pós-graduação. Como acontece a aprendizagem de estudantes de nível superior e pós-graduação, de uma forma geral? Todas as teorias de aprendizagem poderiam ser operacionalizadas no ensino de estudantes da área da saúde? Ou uma teoria, duas, várias, ou apenas uma teoria? Que teorias poderiam ser aplicadas? Em que situações? Quais são as concepções epistemológicas mais buscadas atualmente? Na apresentação, na parte introdutória, eu comentei sobre a epistemologia subjacente às teorias de aprendizagem. As teorias, elas têm determinados princípios ou premissas subjacentes. Então, essas epistemologias foram apresentadas. A epistemologia objetivista, subjetivista e construtivista. Então, que concepções epistemológicas são mais importantes atualmente na educação na saúde? Como as pessoas adultas aprendem e quais as condições necessárias para a sua aprendizagem? Qual é o papel de um professor e de um preceptor nesse processo? E dessas questões derivam outras no desenvolvimento do nosso curso. O processo de aprendizagem foi estudado por filósofos, educadores, psicólogos do comportamentalismo, do cognitivismo, do construtivismo, da psicologia humanista. No entanto, para fins de síntese, nós podemos dizer de uma forma bastante simplista que o aprendizado ocorre no nosso cérebro. E, portanto, o aprendizado propriamente dito não é observável. Historicamente, sabe-se que o aprendizado ocorre no cérebro e ocorre de uma forma individual. Os métodos podem ser colaborativos, mas o aprendizado da pessoa é individual. Mas só os resultados da aprendizagem, as consequências da aprendizagem é que podem ser observadas. Mas o processo em si não pode ser observado. Se pode observar por meio de testes, de avaliações de aprendizado antes e depois de uma intervenção educativa. Pode-se também avaliar a satisfação do estudante com determinada abordagem. Mas o aprendizado propriamente dito, ele não é estudado de forma direta. Com estas premissas em mente, eu vou fazer só uma pequena revisão rapidamente sobre o método tradicional de ensino-aprendizagem. A abordagem tradicional
do processo de ensino-aprendizagem não se fundamenta em teorias que foram empiricamente avaliadas ou estudadas, sendo conhecida como um método tradicional de ensino, que é centrado na figura do docente e que prioriza a teoria do ensino sobre a prática, ou seja, o como ensinar e não o como aprender. Então, o método tradicional de ensino consiste no método onde o professor, no método onde o professor é o centro do processo, né? E ele é considerado responsável por ensinar e passar o conteúdo aos alunos. E os estudantes assistem a aulas expositivas, estudam geralmente depois dessas aulas por livros de referência e também são avaliados por meio de provas, né? Eles memorizam o conteúdo que é transmitido, ele é então reproduzido nas provas de avaliação cognitiva. E essas aulas expositivas tradicionais ainda são úteis para alunos geralmente mais jovens, né, mais imaturos, aqueles que acabaram de sair do ensino médio, quanto também são úteis para uma exploração inicial de temas mais complexos e novos. No entanto, esses alunos em fase de iniciação na graduação da área da saúde precisam ser paulatinamente, digamos assim, desmamados deste método, à medida que a maturidade deles aumenta e os processos de aprendizagem experiencial em situações simuladas e da vida real se tornam mais interessantes para eles. Então, aulas expositivas geralmente no máximo de 45 minutos para introduzir esse material, guiar o aluno, mas este tipo de método não pode ser dominante, ou mesmo assim, o mais importante do currículo. Historicamente, na área da saúde, a educação tradicional enfoca essa transmissão de conteúdos e é uma transmissão de conteúdos organizados por sistemas de órgãos, de forma fragmentada, ou seja, com a compartimentalização do corpo humano e centrada no professor ou na professora. Embora sem uma fundamentação teórica específica, não há uma fundamentação teórica para esse modelo tradicional, mas predomina no nosso contexto educacional brasileiro, desde a fase de império, que há esse tipo de ensino tradicional, tendo inspiração no modelo francês do século XIX e influenciando até hoje o ensino superior no nosso país. E o aluno é considerado aquele receptor passivo de informações que são pré-estabelecidas pelo sistema ou pela instituição de ensino. Este ensino, ele surgiu no século XVII, na verdade, como uma alternativa à escola medieval na Europa, de base religiosa, e foi considerado ultrapassado já nos anos 1960, 1970,
nos países desenvolvidos, e no Brasil também começou a apresentar já sinais de que não era suficiente, que não era adequado para o aprendizado eficiente. Então, no Brasil mesmo, após o regime militar, houve uma reforma do ensino. E esse ensino, né, que é caracterizado pela transmissão de conhecimentos, pela reprodução de conhecimentos, não pela construção de conhecimentos, cabe em especial ao professor, né? E geralmente nas salas de aula. E segundo o educador Paulo Freire, pode-se entender que a abordagem tradicional aproxima-se do sistema de ensino que se baseia no que ele chamou de educação bancária, que é apontada como um sistema no qual os conhecimentos, informações, dados e fatos são depositados no aluno, como em um banco, como cheques são depositados em um banco. Eu coloquei aqui uma citação direta de Paulo Freire, que eu vou colocar, eu vou ler, acabei não colocando aqui nos slides, na tentativa de me fazer breve, mas não adiantou. Então, eu vou ler essa citação. Essa citação, que foi publicada no livro Educação como Prática de Liberdade, de Paulo Freire, e na página 59. Ele diz: o educador é o que educa o educando, os que são educados. O educador é o que sabe, o educando o que não sabe. O educador é o que pensa, o educando é o que recebe, ao qual é transmitido o conhecimento. O educador é o que diz a palavra, o educando, o que escuta docilmente. O educador é o que disciplina, o educando, o disciplinado. O educador é o que opta e prescreve sua opção, o educando, o que segue a prescrição. O educador é o que atua, o educando, o que tem a ilusão de que atua, na atuação do educador. O educador escolhe o conteúdo programático, o educando jamais é ouvido nesta escolha. Se acomoda a ele, o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente, que se opõe, mas é assim que está escrito, que se opõe antagonicamente à liberdade do educando. Este deve adaptar-se às determinações daquele. O educador, finalmente, é o sujeito do processo. O educando, mero objeto. Então, página 59. Educação como prática da liberdade. Então, aqui, quem está aprendendo agora, neste momento, ao fazer essa exposição, no caso gravada? Eu estou aprendendo mais. Vocês vão ouvir, espero que tenham a paciência para ouvir, e eu vou aprender mais do que vocês, porque esta exposição, eu acabei construindo essa exposição. Mas nós vamos discutir essa exposição inicial, aplicando esses conhecimentos na nossa dinâmica de tempestade de ideias e a posterior roda de conversa sobre essa temática. Seguindo, vamos... Aqui sim eu coloquei uma citação direta de um sociólogo e educador, o Pedro Demo, que é professor hoje na Universidade, na UNB, na Universidade de Brasília. E ele é um defensor, não é,
da educação e é da educação pela pesquisa, a pesquisa como um princípio científico e educativo. E ele escreveu nesse seu livro, publicado em 2018, Vítima de aula. É a condição típica do estudante brasileiro da escola básica e da universidade. Seu cardápio consiste apenas de aula, prova e repasse. As atividades se esgotam no âmbito do ensino, centrado na atuação do professor, que tem como função crucial transmitir conteúdos curriculares, em geral às carradas. Estudante e frequentador de aula é o modelo de comportamento esperado, a ponto de vermos a escola reduzida a esse figurino quase exclusivo. A sociedade também costuma esperar só isso, aula. Quando esta não é dada, imagina-se que a escola não fez sua missão essencial. Por exemplo, quando por alguma razão ela é fechada, lamenta-se apenas isso: os estudantes estão sem aula. Quando reabre, os estudantes acodem a ela por uma razão: frequentar a aula. E é o que acontece agora neste momento. Nesse momento em que estamos com aulas à distância, na graduação, na nossa universidade e em todas as escolas, né? Nível fundamental, nível médio, na cidade e em tantas cidades do país, pela epidemia. Mas as pessoas precisam voltar às aulas, querem que haja volta às aulas, porque é a aula que representa esse modelo que ainda predomina, o modelo de ensino tradicional. Seguindo, bem, eu sei que já é uma exposição extensa. Vocês podem ver em partes, mas eu não poderia deixar de citar teorias antigas, que são controversas, mas são clássicas. E eu vou precisar citar essas teorias antigas, que são antagônicas. Inatismo versus empirismo. Então, as controvérsias históricas, na verdade, são controvérsias que vêm desde a antiguidade, em torno da origem das ideias. Só para... Perdão. Só para citar, por que são explicações clássicas? São explicações clássicas porque foram as primeiras tentativas de entender a aprendizagem, entender a produção do conhecimento. Lembro que foram bastante enfatizadas no meu mestrado em desenvolvimento humano, mas atualmente as teorias de aprendizagem mais modernas, que foram desenvolvidas no século XX, são as que serão mencionadas daqui a pouco, que serão o foco, a meta desta exposição, né? Eu estou fazendo toda a introdução para chegar nas teorias de aprendizagem, as teorias que foram concebidas e desenvolvidas no século XX. Mas antes eu vou falar dessa questão aqui histórica. Então, nós vamos falar mesmo as teorias de aprendizagem, mencionar principalmente o behaviorismo, que é o comportamentalismo, o cognitivismo, o construtivismo e o humanismo. O conectivismo vamos abordar já no nosso encontro da quinta-feira. Então, são diversas as teorias e concepções de aprendizagem que podem ser operacionalizadas, né, e fundamentar as práticas pedagógicas na área da saúde. E podem ser associadas também em um determinado curso, em determinada disciplina. É importante que nós, docentes deste campo do conhecimento, a grande área da saúde, identifiquemos as concepções pedagógicas que subsidiam as práticas de ensino, aprendizagem, para adotar teorias e modelos mais eficazes e sintonizados com as mudanças de paradigma da educação superior. Ou seja, das novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação.
que foram lançadas, né, do ano 2000 para cá, né, desde o ano 2000. 2001 foi de medicina. E depois foi revisado em 2014. Então, o termo teoria aqui é empregado nesse sentido geral, isto é, como um conjunto de suposições e ideias que ajudam a explicar dado fenômeno, né? No caso, a aprendizagem, no nosso caso aqui. Uma teoria se baseia em pressuposições filosóficas, em estudos da psicologia, da biologia, no caso neurobiologia também, e da sociologia, aplicados à educação. De modo geral, considera-se que as principais teorias de aprendizagem remetem à filosofia, aqui estão Platão e Aristóteles, e à psicologia, campos de onde surgiram concepções fundamentais nas teorias do desenvolvimento humano. Nesse sentido, as principais concepções do desenvolvimento humano, que foram as primeiras formas de explicar a origem das ideias, foi elaborada por Platão. Aqui está Platão. E ele defendia o princípio do inatismo, do que é inato, que é uma hipótese característica dos filósofos racionalistas, aquela segundo a qual os seres humanos seriam possuidores de um conhecimento que não seria derivado da experiência, e sim anterior à experiência. Seria anterior à experiência, por isso que é chamado de conhecimento a priori. E depois, esse entendimento ele foi mudado da filosofia grega, foi mudado por Aristóteles. Estou aqui recomeçando a música para tornar menos insípida a exposição, mais agradável, né? Então, Aristóteles, ele entendia, né, a origem das ideias por meio de uma outra teoria antiga, o empirismo. Muitos pensam que o empirismo surgiu no século XVII, século XVIII, mas o empirismo já surgiu com Aristóteles. Assim, na antiguidade, essa teoria desempenhou um papel central, né? Mas embora Aristóteles tenha sido um discípulo de Platão, mas assim, ele discordou do seu mestre e acabou excluindo, né, a ideia do inatismo. Aí nos séculos 17 e 18, essa teoria foi revivida, digamos assim, porque René Descartes, um filósofo racionalista, daquela revolução científica, né, do Renascimento, naquela época posterior ao Renascimento, e ele acreditava que a alma racional dispõe de ideias que é implantado, né? Essas ideias são implantadas desde sua criação por Deus, como a própria ideia de Deus e dos objetos matemáticos perfeitos, cujos conteúdos não necessitariam de nenhuma experiência para que a pessoa tomasse ciência delas, né? Se apropriasse dessa informação que é convertida em conhecimento. Então, no inatismo, argumenta-se que a maioria dos traços característicos de um indivíduo existe desde o nascimento e que a hereditariedade permite explicar essas diferenças que ocorrem entre as pessoas, as diferenças individuais. Mas depois de Descartes, então, vieram filósofos empiristas novamente, empirista como Aristóteles, como aqui está Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume,
Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke e David Hume, é esse aqui de vermelho, David Hume. Aqui é Francis Bacon. Aqui é nessa ordem, certo? Então, esses filósofos empiristas, eles argumentaram que o aparelho cognitivo do ser humano seria originalmente como uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco, e que a experiência deixaria marcas que seriam posteriormente elaboradas de acordo com princípios psicológicos de associação. Então, estes empiristas, eles consideravam que os seres humanos estivessem já de posse de... Aliás, os empiristas negaram, não é, que as pessoas já tivessem qualquer conhecimento quando nascem, né? Então, esse conhecimento seria originado a partir da experiência. E o que acabou fazendo com que houvesse uma oposição, né? uma rejeição cada vez mais veemente, né? Porque foram vários empiristas, vários filósofos empiristas, e aí uma rejeição, né, do inatismo. E John Locke, aqui está, John Locke, acabei não identificando um deles, mas aqui é John Locke, atacou assim de forma bastante incisiva o inatismo. Por isso que ele é considerado como o principal filósofo empirista, né? Filósofo empirista inglês. E acabou essa abordagem empirista de Locke vencendo, e o inatismo foi descartado como uma visão atrasada, né? Então, no século XIX, então veio Kant, e, embora potencialmente mais amigável ao inatismo, Immanuel Kant deixou de lado, né, completamente à margem, filosoficamente, né, o inatismo. Então, uma coisa que na época em que fiz mestrado eu achava assim bastante assim absurdo, na minha visão limitada, né, da filosofia, é que como é que a mente humana já nasceria com ideias ou com conhecimentos? E essa crença, que foi apresentada, como eu já antecipei, primeiro por Platão, naquela teoria das formas, né, e depois foi ainda mais desenvolvida por Descartes, então está novamente, no momento atual, ganhando evidências neurocientíficas, né, com o desenvolvimento das neurociências, e que podem acabar por validar essa crença de novo de que nascemos com conhecimento inato de nosso mundo, né? Então essas nossas descobertas não são tão novas, né? Foram, na verdade, de 2011, foram da física intuitiva, que tem sido o foco central da pesquisa sobre desenvolvimento cognitivo na infância, e mexem novamente tanto nas doutrinas filosóficas do inatismo quanto do empirismo, e abrindo novas discussões sobre exatamente o que significam conhecimento e aprendizado. E outro aspecto, para finalizar essa parte aqui das teorias antigas e controversas, é preciso lembrar que o famoso linguista Noam Chomsky alegou que os achados da linguística justificavam o inatismo. Então, o inatismo voltou a ganhar força,
E é, mais uma vez, na atualidade, objeto de controvérsia, voltou à arena, né, da controvérsia filosófica. E Chomsky ele diz que há problemas, né, nessa teoria antiga. Há problemas ligados à explicação, né, do fenômeno inato da informação e do conhecimento na mente humana. E os defensores dessa tese, atualmente ao longo da história, consideraram o inatismo como algo perfeitamente plausível, né? Que não merecia uma discussão maior. Então, diante disso, os opositores argumentam que não conseguem discernir nenhum sentido interessante, né, para essa teoria, até porque os empiristas nunca chegaram a negar que haja nos seres humanos alguma capacidade que podem ser consideradas inatas ou não aprendidas, o que pode ser empírica, não é? Empiricamente constatado, por exemplo, no fato de todos nós nascermos sabendo, né? Sabendo, entre aspas, respirar, mamar, digerir alimentos, etc. Então, só os seres humanos, nós, animais racionais, né, temos essa capacidade. E a capacidade de aprender uma língua, e que, portanto, a capacidade de aprender um idioma teria que ser considerada como algo inato ao ser humano. Então, a controvérsia entre inatismo e empirismo volta à baila, né, na discussão filosófica, e essa teoria volta agora na atualidade. Que horas? 32. Aqui vou falar rapidamente sobre modelos de aprendizagem. Estamos falando de teorias, né? Teorias são as teorias, elas vão ser operacionalizadas com base em modelos, né? Por meio de métodos e de técnicas. Mas os modelos de aprendizagem, os modelos pedagógicos, são sistemas de premissas teóricas que apresentam, explicam a forma como se aborda a aprendizagem e o próprio currículo. E como se concretizam, né, nas práticas pedagógicas e nas interações professor-aluno, objeto do conhecimento. Estes modelos aqui são fundamentais para a inovação da educação, porque comunicam novas ideias das teorias sobre como aprender. E essa expressão modelos pedagógicos muitas vezes é utilizada na prática como sinônimo, né? como sinônimo de teorias de aprendizagem, ou até como concepções de aprendizagem, embora deva ser uma expressão entendida apenas como um padrão pedagógico sustentado em uma ou mais teorias de aprendizagem. Então, as teorias sustentam os modelos. Então, de acordo com o modelo pedagógico, o processo de ensino-aprendizagem pode ser classificado em centrado no professor, que é esse do ensino tradicional, centrado no aluno, centrado na técnica de ensino, centrado ou no método, centrado no contexto social e centrado na interação. O modelo centrado no professor é o que já foi comentado, não é? É mais focado no ensino que na aprendizagem, com transmissão da informação por meio de métodos diretivos, que são guiados, né, pelo professor de forma bem estruturada, com conteúdo e materiais pré-definidos e em que aquela aprendizagem rudimentar de que falei no vídeo anterior é bastante rudimentar. A aprendizagem colaborativa nesse modelo centrado no professor. E o modelo centrado no aluno baseia-se nas teorias cognitivista e construtivista.
em que o estudante é o protagonista de sua própria aprendizagem e promovendo a construção do conhecimento, a autoaprendizagem, ou seja, a regulação do seu próprio aprendizado e a reflexão crítica, além de ser um modelo metacognitivo, ou seja, relacionado à consciência e à autorregulação do ato de aprender. No modelo centrado na técnica, a ênfase é posta na didática, na tecnologia usada pelo professor. Então, nos materiais audiovisuais, né, quando às vezes se esquece do estudante, porque se realça demais a técnica, né, de ensino. No modelo centrado na interação, primeiro o contexto social. No modelo centrado no contexto social, seria aquele que pode ser transportado para a realidade social do estudante, considerando o seu contexto. E o modelo centrado na interação, nesse não há sobreposição de um aspecto sobre o outro. Então, há um equilíbrio entre um e outro modelo. Vamos para o próximo. Aqui estão as teorias de aprendizagem que são a meta dessa exposição. Chegamos finalmente. Teorias de aprendizagem, que são aquelas que surgiram no século XX ou foram desenvolvidas no século XX, desde as que foram já foram, de certa forma, bastante suplantadas, até as que estão mais vigentes e valorizadas. Nesta ordem, de comportamentalista para humanista, né, passando por cognitivista e construtivista. Então, esse quadro mostra um resumo de características diferenciais das principais teorias de aprendizagem. Então, a comportamentalista ou behaviorista, a aprendizagem baseia-se em condicionar o comportamento do aluno. Então, é um comportamento que passa a ser condicionado. O aprendizado é influenciado por variáveis físicas externas, como reforço positivo ou negativo vindo do ambiente. O professor promove as mudanças de comportamento usando o reforço. Então, o professor vai regular aqui o comportamento do aluno por meio de reforços. A teoria cognitivista, a aprendizagem é centrada no processo de pensamento do estudante, né, na cognição. O professor provê um modelo mental que o estudante tem que seguir. E as realidades dos alunos também são convergentes. Na construtivista, a aprendizagem promove a construção mental da realidade do estudante. O professor facilita a modelação conceitual do processo, o aluno possui estruturas cognitivas diversas e, com atividades apropriadas, constrói o seu próprio conhecimento. Enquanto que a humanista é uma aprendizagem centrada na singularidade de cada ser humano. A aprendizagem depende de determinantes internos, como sentimentos e aspirações, e a importância da aprendizagem está no processo, não no resultado. E o objetivo principal é o bem-estar e a dignidade do aprendente. Então, quanto cada uma dessas teorias é aplicada atualmente? O que os professores, né, da área da saúde pensam disso? Então, quanto à questão da aplicação. Então, eu gostaria de saber de vocês, muitos são professores, alguns são professores, muitos são preceptores, né? Então, eu queria que vocês pensassem nessas teorias, nessas 4 principais teorias, para que possamos discutir na nossa roda de conversa na quinta-feira, tá? Vamos só detalhar um pouco a teoria comportamentalista ou behaviorismo.
Essa foi a primeira das 4 grandes teorias, né, que são clássicas da aprendizagem. Trata-se de uma perspectiva de aprendizagem que se concentra em mudanças nos comportamentos observáveis dos indivíduos. Lembre-se que no início deste vídeo eu falei sobre o aprendizado ser observável indiretamente, por meio do comportamento, dos resultados do processo. Mas o processo em si não é observável diretamente. Então, mudanças que são observáveis são mudanças no que as pessoas dizem ou fazem, a partir dos estímulos externos. Então, esta perspectiva consiste no condicionamento operante, em que novos comportamentos resultam em novas consequências, afetando o comportamento ao longo do tempo. Então, vem do inglês behaviorism, que é o termo behavior significa conduta, comportamento. Então, as origens dessa teoria podem ser rastreadas no final do século XVIII, mas, assim, houve um grande desenvolvimento já na passagem para o século XX. Já no século XX também que se desenvolveu na primeira metade do século XX. Já na segunda, já foi suplantada por outras teorias. Como uma vertente assim objetiva, lembrem-se que quando falei sobre a epistemologia, né, das teorias, falei no objetivismo. Então, essa é uma teoria objetivista, porque ela tem subjacente aos seus preceitos, né, o objetivismo. Então, ela estuda o ser humano a partir de sua conduta, ou seja, aprendizagem com estímulos e respostas. E estas respostas são mensuráveis e o estímulo é controlável. Então, é uma teoria que foi logo incorporado ao método científico, porque é uma teoria que pode ser estudada cientificamente. E esta teoria foi desenvolvida inicialmente pelo psicólogo americano, agora se diz, né, estadunidense, né? Skinner, né? Skinner é considerado um dos pais da psicologia comportamental. Não é que ele tenha desenvolvido a teoria, digamos assim, a teoria de aprendizagem propriamente dito, mas ele foi um grande nome da teoria comportamentalista na psicologia. Então, supõe-se que os comportamentos de aprendizagem podem ser moldados por essas ações. Então, o papel do ambiente, como eu já mostrei naquele quadro, né? O papel do ambiente é importante, e nesse ambiente, especificamente os estímulos, né? E as respostas são reforçadas. São os elementos mais importantes da teoria, né? São os estímulos e as respostas. E os estímulos podem ser reforçadores positivos ou negativos. Então, um reforço positivo, empregando um estímulo, né, a partir do ambiente, e também um reforço negativo, pode ser também evitando o estímulo do ambiente, aumentariam a probabilidade de o comportamento de aprendizagem ocorrer de uma maneira consistente. Assim, o indivíduo seria moldado como uma massa de modelar. Então, a compreensão e a implementação de um processo efetivo de decisão, né, de se reforçar positivo ou negativamente determinado comportamento, determina o nível de mudança no aprendente, isto é, o grau em que o novo conhecimento está ocorrendo, a aprendizagem nova está ocorrendo. Então, muitas pesquisas na linha behaviorista foram realizadas usando animais, com base no condicionamento respondente, né, do fisiologista russo Ivan Pavlov, e no condicionamento operante do próprio Skinner, né, que já foi mencionado, sendo os resultados aplicados à aprendizagem humana. Então, nem Pavlov nem Skinner, né, Pavlov do condicionamento respondente e Skinner do condicionamento operante, nenhum dos dois ele desenvolveu essa teoria na aprendizagem propriamente dita.
mas que serviram de base para o desenvolvimento do comportamentalismo. E aí, nessa teoria, assume-se que o aprendente é essencialmente passivo. Ele responde aos estímulos ambientais de reforço. Mas, assim, as ações que são corretivas, baseadas no feedback, que é fornecido pelos professores, essas ações convertem a postura passiva do aluno em uma postura mais ativa. Por quê? Porque se ele usa feedback para corrigir suas respostas, ele acaba proporcionando ao aluno se envolver mais ativamente na aprendizagem, né? Então, quando há o feedback. E que ele entende, né, onde errou, porque errou, onde acertou, porque acertou. Então, aí que o erro pode ser uma forma também de aprender. E no caso da saúde, do ensino na área da saúde, em que, por exemplo, habilidades clínicas e de comunicação, né, são desejáveis, a teoria do comportamentalismo seria apropriada, porque as respostas corretas nas habilidades de desempenho podem ser aprendidas ao longo do tempo. À medida que os alunos recebem feedback, recompensas e incentivo dos professores, eles vão aprendendo. Por outro lado, o comportamentalismo enfatiza o domínio das etapas consideradas, como dizer, pré-requisitos, né? Antes de passar para as etapas subsequentes. Então, essa orientação do aprendizado visa ao reforço das habilidades corretas. Então, ele vai realizar uma atividade, recebe o feedback, né? E aí ele reforça, né? Reforça o comportamento que é considerado desejável e não reforça aquele comportamento que é considerado inapropriado ou uma resposta inadequada. Bem, então, Skinner, falei do Skinner, a partir do comportamento operante. Bem, agora vamos para a próxima. Teoria cognitivista, estamos a 47 minutos. A teoria cognitivista substituiu o behaviorismo na década de 1960, 1970, como uma teoria dominante na área educacional. E assim, originalmente, essa teoria foi concebida como uma alternativa à abordagem behaviorista, uma vez que se debruça sobre o que era, digamos assim, era deixado à margem, né, pela teoria comportamentalista, que era a cognição, o ato de conhecer, ou seja, como o ser humano conhece e interage com o mundo. Então, diferentemente do comportamentalismo, o cognitivismo enfatiza que as pessoas não são assim animais programados ou robôs, né, que meramente respondem a estímulos ambientais. As pessoas são seres racionais que necessitam de participação ativa para aprender e cujas ações são a consequência do pensamento. Assim, a teoria cognitivista procura explicar como a mente funciona durante o processo de aprendizagem. O termo cognitivista ou cognitiva, né, deriva do latim cognitione, que significa conhecimento. E assim, o foco do cognitivismo passou a ser o quê? As atividades mentais. A própria aprendizagem é definida como a mudança nos esquemas mentais de um aluno. Um esquema mental é um conceito cognitivo que ajuda a organizar e interpretar informações, permitindo assim o uso de caminhos, né, de trilhas na interpretação de grande quantidade de informações disponíveis no ambiente. E esse conceito foi usado pelo influente psicólogo suíço Jean Piaget, que passou mais de 50 anos investigando a maneira como as crianças desenvolviam suas habilidades cognitivas. Ele propôs
que os aprendentes desenvolviam esquemas construídos a partir de sua experiência no mundo, como se a sua memória fosse composta por arquivos e cada arquivo fosse um esquema. E o aluno usaria ferramentas cognitivas como insight, o processamento de informações, percepções e memória para facilitar o aprendizado, que envolve adquirir, armazenar, recuperar informações. Mas o aluno desenvolve a capacidade e as habilidades para um aprendizado autodirigido, eficaz, enquanto o professor facilita a aprendizagem. Ainda nessa teoria, surgiu o que se chama de Gestalt. Gestalt significa totalidade, configuração, plenitude, que é uma das teorias cognitivistas. É a Gestalt pedagogia. Então, na Gestalt pedagogia, o ser humano é visto mais do que como apenas a soma de seus elementos. O ser humano não é a soma de pensamento, mais sentimento, mais percepção, mais aspectos biológicos. Porém, ele é visto como um todo com tendências que são auto-organizadas, né? E assim a Gestalt pressupõe que todo conhecimento é anterior à experiência, sendo fruto do exercício de estruturas racionais pré-formadas no sujeito, que foi o que preconizou Jean Piaget. Então, o que é necessário para que a pessoa compreenda e experiencie a realidade como um todo. E diante desse todo, é que ele compreende os contextos social, físico e psicológico. Compreende o mundo interior, não é? O seu intrapsíquico, não é? O seu mundo interior, suas necessidades, seus interesses individuais, né? Sua subjetividade, e isso vai direcionar sua percepção para aspectos específicos do que lhe é oferecido no processo ensino-aprendizagem. Kurt Lewin também traduziu a psicologia da Gestalt em experiência social, acrescentando uma série de conceitos que eram novos, né? Como o do campo psicológico, né? Então, vocês também podem se aprofundar nessa questão do Kurt Lewin, de campo psicológico, para que não nos estendamos, senão vamos ter que ir para o terceiro vídeo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Diferentemente da teoria comportamentalista, essa teoria cognitivista não concebe o aluno passivo, né? Então deu para perceber já. O apenas como receptáculo dos conhecimentos transmitidos pelo professor. Então, já deu para perceber que a teoria cognitivista tem como uma diretriz, né? Como princípio, de que a aprendizagem é resultado da constituição de um esquema de representações mentais e que, por sua vez, essas representações se dão a partir da participação ativa da pessoa, resultando em linhas gerais no processamento de informações que serão internalizadas pelo aprendente e transformadas em conhecimento. Então, a prática de habilidades e o feedback correto, conforme necessário, promovem o aprendizado. Outro aspecto importante, que até já mencionei, mas só para enfatizar aqui, é que a teoria cognitivista ela se baseia nessa premissa assim, que é fundamental. O aprendizado atual se baseia no anterior, né? É o que preconizava Piaget. E é necessário descobrir o que o aprendiz já conhece, e ao descobrir o que ele já sabe, se deve basear nisso o ensino de novos conceitos. Então, também, essa outra questão, eu fiz até um mapinha mental aqui para não esquecer de falar. Também coloquei aqui a questão de tópicos que se subdividem, né, em partes, de modo que sejam mais facilmente mais facilmente compreendidos e se reforcem mutuamente, né? Então, dividir um tópico em subpartes faz com que haja uma melhor compreensão e essas partes elas se reforçam. Além disso, é importante também
fornecer exercícios e práticas aos alunos que, assim, eles podem acomodar a nova informação. O Piaget também fala dessa questão de assimilação, né, de acomodação no seu processo sobre a aprendizagem, na sua teoria sobre a aprendizagem. Então, ao lado de Piaget, eu preciso falar aqui, por isso que eu não vou encerrar exatamente agora, porque eu preciso ainda falar aqui no cognitivismo, preciso falar de outro expoente da teoria cognitivista, que foi Davi Ausubel, com sua concepção da aprendizagem significativa. Então, não poderia deixar de falar da aprendizagem significativa de Davi Ausubel. E essa aprendizagem significativa, que também é uma teoria cognitivista, ela é fundamentada na premissa de que a mente humana, nos aspectos cognitivos, é uma estrutura organizada e hierarquizada de conhecimentos que continuamente se diferencia pela aquisição de novos conceitos e ideias. Eu falei aqui de mapa mental, né, que eu faço aqui para acabar, não esquecer tópicos importantes da exposição. Então, esses mapas mentais, eles foram criados, que é uma técnica, né, de aprendizado. Esses mapas mentais foram baseados na teoria da aprendizagem significativa, de Davi Ausubel. Nós vamos falar sobre isso no final desse semestre. Então, veja que o Ausubel, ele tem premissas bem cognitivistas na sua teoria de aprendizagem significativa, porque se preconiza que a aprendizagem pode ter mais significado para o aprendente de acordo com a relação entre o novo conceito e a estrutura cognitiva que ele já tem. Ou seja, isso aí é caracteristicamente cognitivista, né? Segundo a teoria de Piaget. E aí se dá a relação entre o novo conceito e a sua estrutura cognitiva. E aí permite que ele, aprendente, descubra significados a partir de seus conhecimentos prévios. Então, a aprendizagem significativa é o oposto da aprendizagem mecânica, daquela aprendizagem, né, tradicional, de decorar, né, de memorizar conteúdos. E a aprendizagem significativa ocorre quando a nova ideia apresenta uma relação com a estrutura cognitiva anterior do indivíduo. Enquanto que a aprendizagem mecânica, daquele método de ensino tradicional, não tem essa relação, né? A nova ideia, ela não tem uma relação com a estrutura cognitiva prévia do indivíduo. Para terminar aqui, conforme a Ausubel ainda, a aprendizagem significativa também ele não significa que o material aprendido é significativo, né? Porque o material aqui, o material de aprendizagem, é apenas, digamos, potencialmente, né, importante. Mas deve existir o mecanismo de aprendizagem significativa. Então, o material de aprendizagem pode consistir em componentes que já são significativos, né, para o indivíduo na sua estrutura cognitiva prévia. Mas cada um dos componentes da tarefa da aprendizagem, bem como a tarefa como partes e a tarefa como todo. Então, cada um dos componentes da tarefa
E o todo, né, digamos, toda aquela ideia que o indivíduo vai apreender,